Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra dentro dessa Escola Bíblica Dominical, a lição 2, 10 de abril de 2022. Está falando uma lição muito importante para nós. Está falando sobre o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra e a luz do mundo. Muito bom, uma lição muito importante, porque ele está falando, o cristão, o servo de Deus, ele precisa ser igual ao sal. Mas por que o sal? E a pessoa só pode perguntar, por que tem que ser igual ao sal? Ou tem que ser igual à luz? Onde o cristão tem que ter essa diferença, Ser o sal da terra e a luz do mundo. Glória a Deus. Você vai ver dentro da lição, o texto áureo, ele fala assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele não explica tudo, mas dentro da leitura bíblica em classe, a gente vai ver que está em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14. A verdade prática, ele fala: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Não pode estar indiferente sobre os seguidores de Cristo. Glória a Deus. Sobre os seguidores. Nós, servos de Cristo, tem que ter uma diferença onde nós habita. Glória a Deus. Você vai ver, dentro da leitura bíblica em classe, o autor dessa revista, ele deixou bem, separou ali, deixou um versículo bem claro, bem pronto, onde Jesus falou com os discípulos a necessidade ele tinha de ser o sal e a luz. Você vai ver em Mateus capítulo 5, de Mateus, verso 13 até o 16. Você vai ver Jesus falando, a palavra do Senhor, recomendando para nós ser, aleluia, diferente aonde nós habita. Para nós ser o sal onde nós estiver. E também ser a luz aonde nós estiver. Então Jesus falou para nós ter essa diferença. O crente, o servo de Deus, tem que ter essa diferença aonde ele está. Você vê o verso 13, ele diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Muito bem. Vai ser o sal da terra. Nós temos que ter uma diferença. O sal, ele serve para quê? Para salgar, para adubar. Então nós temos que ter aquela diferença. Aonde nós estamos, tem que habitar ali, tem uma diferença. A quem está em nossa volta, vê uma diferença entre nós. Vê a diferença. Nós estamos ali para preparar, para adubar. Aleluia! Para ver a diferença de um tempero diferente do crente. Então, por isso Jesus disse essa palavra para mim e para você. Nós somos sal da terra. Tem que salgar, tem que ter diferença. O verso 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz. Porque a luz, ela brilha no meio das trevas. Pode ser a treva maior, mas uma luzinha desse tamanho, ela vai brilhar e todo vai ver aquela luz brilhar lá no mundo, lá nas trevas. Você tem que ter uma diferença. Lá nas trevas você tem que brilhar, a tua luz tem que brilhar. E todos que estejam nas trevas, vai ver a diferença que você está brilhando lá no meio. Lá no meio. Você tem que ter essa diferença, tem que brilhar lá nas trevas. Nós vivemos num mundo triste, um mundo pecaminoso. E nós, no meio onde nós estamos, tem que brilhar. Tem que ter essa diferença. Tem que o mundo das trevas ver a gente diferente e ver que há uma diferença do crente. Então nós temos que brilhar onde nós estivermos. Nós somos a luz do mundo.
Você vê o verso 15, diz, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todo que está na casa. Então, no velador que fica no alto para iluminar a todos que entram na casa. Então, é você que tem que ter essa diferença. Somos nós que temos que ter essa diferença. Nós estamos no lugar, nas trevas você vai ver, como eu já falei e repito, pode ser a maior treva. Lá no meio, se você acender uma vela, ela vai clarear. Ou de longe mesmo, no meio da treva você vai ver aquela claridadezinha, lá longe. Então, mesmo que você seja pequeno, a tua luz tem que brilhar conforme você anda. Se você não está brilhando, é porque você não está perto do Cristo, do Senhor. Né? Domingo nós tivemos uma escola dominical, foi muito importante. Não foi o meu pastor que deu uma aula e eu fiquei, né, muito admirado, que eu sei que fosse eu, não tinha aquela sabedoria, né, para falar uma coisa que ele fez a comparação de quando você está perto e quando você está longe. Porque a luz, o sol, né, ele brilha, dá o brilho, as estrelas, a lua, e ali quando você está perto, você brilha mais, quando você está longe, você vai brilhando menos. Né? Ele deu o exemplo de Moisés, quando Moisés estava lá no monte, 40 dias e 40 noites ali palestrando com o Senhor. Quando Moisés desceu do monte, quando Moisés chega onde estava os filhos de Israel, o pessoal vira a luz neles, não conseguia ver, olhar para Moisés por causa da luz que brilhava em Moisés. Então, meu pastor trouxe essa estação e eu fiquei olhando e trouxe a palavra, porque se fosse eu, não tinha trazido essa palavra, eu não tinha preparado. Eu falei, muito bom eu ter ouvido a lição, né, que meu pastor deu no domingo. Muito bom. Então, o verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Assim resplandeça a vossa luz. Assim resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que quem veja que está fora glorifique ao Pai, glorifique ao Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que ter essa diferença, nós temos que brilhar aonde nós estiver. Por isso, não se coloca debaixo, não se coloca no velador, não coloca debaixo do alqueire, não coloca debaixo da cama, mas coloca no alqueire, que é no velador, no lugar alto, para você brilhar e dar luz. A introdução dessa revista, muito importante, porque ela fala assim: nesta lição, enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Né? O sal e luz que o cristão deve ter no mundo, deve ter essa diferença. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Não basta denominar-se cristão. Eu não posso dizer, eu sou cristão e estou lá fora diferente, junto, igualzinho com o mundo. Não posso fazer isso. Lá no mundo eu tenho que ter a diferença. Lá no mundo eu tenho que mostrar que eu sou um servo de Deus. Lá no mundo as minhas palavras têm que ser diferentes das palavras do mundo. Da amizade, a gente não pode ter aquela amizade do mundo, mas a gente conversa com o pessoal do mundo, com o mundo. Então nós conversa, não temos aquela diferença, não podemos ter aquela amizade igual com eles, mas temos que ter aquela, também uma amizade, nós temos que ter uma amizade diferente, mas temos que ter. Porque para Jesus veio para salvar o que se havia perdido. E se nós não fizermos a diferença com eles, como é que nós vamos também conquistar eles para a glória do Senhor? Então nós temos que ter uma amizade diferente. A amizade do mundo tem que ser diferente, mas tem que ter uma amizade. Não adianta nós dizer, eu não tenho amizade com o mundo, e como é que você vai conquistar e ganhar ele para Jesus? Nós temos que ter uma amizade, saber como é a amizade com o mundo, para o mundo não te levar para lá. Então, por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da revelância de seus discípulos no mundo, o sal e a luz. Como está ilumina o lugar de treva e aquele que tempera e conserva o alimento, somos chamados a influenciar
o mundo atual. Né? Como ele tempera o sal, ele tempera, o sal ele prepara. Nós, como você pega, eu fui ter uma experiência em qual eu vivi, eu nasci, né, na roça, não tinha luz. Nós pegava a carne, fregava aquilo no sal, né, para ela, aquela samoura, ela sugava e ali ela saboreava aquele sal, saboreava e conservava. Assim o crente ele tem que ter uma diferença em alimentar aquele que está com ele, em conservar aquele que está com ele. Assim é o sal, ele conserva. O sal ele tempera, ele salga e ele conserva. Eu lembro, a gente era criança na roça, a gente não tinha luz, não tinha geladeira, não tinha luz mesmo, não tinha condição também. E a gente pegava aquela carne, a gente salgava ela, aquelas mantas da carne, cortava, salgava e botava ela para secar. Aí ela o sal conservava ela. Assim o crente, ele tem que ter uma diferença, ele tem que conservar, ele tem que alimentar, ele tem que ter uma diferença entre o crente e o mundo. Mas muito bem. Vamos, olha só, o top primeiro ele fala, o sal tempera e conserva. Oh, glória a Deus. O sal tempera e conserva. Na Bíblia a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero. Você vai ver lá em Jó, no capítulo 6 e o verso 6 de Jó, ele fala assim: ou comer sem sal, o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. É uma comida, a comida pode ser muito boa, se ela não tiver sal, ela não tem sabor. Um ovo, você já viu você pegar um ovo, você fritar um ovo, pegar a clara dele sem sal, que sabor ele tem, que gosto ele tem? Aí quando você bota um salzinho, vai lá, tempera o negócio, melhora, o negócio fica bom. Então é assim, é o crente ele tem que ter um sabor, o crente ele tem que salgar, o crente ele tem que ter aquela diferença. Já viu uma comida sem sal? Que comida horrível! Uma comida sem sal? Você bota um pouquinho de sal, ela tem, mas tudo tem que ter um limite. Se for sal demais, ele vai estragar. Se for pouco demais, se não tiver, vai ficar ruim. Então tem que ter um limite, o crente tem que ter um limite, o crente tem que estar no patamar certo para agradar e servir ao Senhor. Se ele for demais também vai estragar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é necessário que o crente, ele se alimente da palavra de Deus. Ele tem um tempero em si próprio. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos ver no top 2, que ele fala assim. O 2, a luz ilumina lugares em treva. A luz ilumina o lugar em treva. Eu já falei aqui, né? Porque nós temos que ter aquela diferença e alumiar aonde nós estiver. Nós temos aquela diferença, para onde nós estiver, né, tem que ter aquela diferença e alumiar a todos que se encontram lá. Glória a Deus. Então, nós temos aquela diferença. Somos diferentes do mundo. Nós temos que ter aquela diferença lá no mundo. Glória a Deus. Tem que ter aquela diferença onde nós estiver e todos possam ver. Aleluia. O top 2 que eu já falei. A luz ilumina lugares em treva. A luz, você é a luz. Você tem que iluminar onde você estiver. Você tem que iluminar onde você estiver. Tem que ter uma diferença. O autor da revista, né, ele escreveu, deixou para nós: por isso o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. O crente ele foi chamado, tem que estar no lugar onde foi chamado e tem que alumiar aonde ele estiver para fazer uma diferença. Vem Lucas, o autor de Lucas, né, o capítulo 8, verso 16, ele disse: e ninguém acende, está falando sobre a parábola da candeia, e ninguém acende uma candeia e a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz.
Ninguém acende uma luz, né? Então você é uma luz que tem que brilhar no mundo. Você não pode estar escondido. Você tem que estar brilhando onde você estiver. Você que tem que estar brilhando aonde você estiver. Você tem que ter uma diferença. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Palavra, né? Muito importante. Que pena que às vezes a gente quer falar muito e o tempo não dá para fazer um vídeo bem longo. Mas para você ter um tempo muito bom, melhor, venha participar conosco da Escola Dominical, que aqui é corrido, não dá para deixar um vídeo muito... Você vê o 3, top 3 para a gente fechar? O discípulo que influencia. Os discípulos que influencia. Glória a Deus. Então você vai ver o autor, os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz, como na luz de Deus está. Então aquele que foi chamado discípulo do Senhor, ele não pode se esconder. Ele foi chamado para andar na luz, como Cristo na luz está. A primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, né? Ele fala assim, glória a Deus. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós andamos na luz, como Cristo na luz está, aleluia, nós temos comunhão uns com os outros. Meu irmão, então vamos procurar andar na luz, na presença do Senhor. Vamos procurar a brilhar onde nós estiver. Vamos procurar fazer a diferença onde nós estiver. Vamos andar na luz para que o mundo possa ver a luz. Tá? Que Deus te abençoe. Aqui, ó. A família na escola dominical. A família na escola bíblica dominical. Olha a minha brusa. Pega a tua família para a escola dominical. Leva a tua família para a escola dominical. Participe você da escola dominical e leva a tua família a aprender na escola dominical. Leva teus filhos para estar na presença do Senhor, aprendendo na escola bíblica dominical. Glória a Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, né? Que Deus continue falando ao teu coração. Deus continue falando ao teu coração. No próximo domingo, está falando a lição, falando Jesus, o discípulo e a lei. Jesus, o discípulo e a lei. Venha participar conosco. Venha participar, porque você tem um chamado para você vir aprender junto conosco. Eu aprender com você e você aprender comigo. Venha. Assembleia de Deus, Mensagem da Cruz. Rua Creditável, número 27, Monte Castelo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Pastor Ramiro Neto. Homem que eu tenho aprendido muito com ele. E estou aprendendo cada dia mais. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Venha participar da Escola Bíblica Dominical conosco. Um abraço e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.